Jonas caminhava entre seu povo quando recebeu uma ordem que mudaria seu destino para sempre. Mas em vez de obedecer, ele escolheu fugir para longe da presença daquele que o havia enviado. O profeta correu para o porto, como se fosse possível se esconder do olhar do céu. Ali, ele encontrou um navio pronto para partir e pagou o preço da sua desobediência sem perceber. Enquanto o navio avançava, Jonas descia cada vez mais fundo, por fora e por dentro. Então o céu se fechou e o mar começou a rugir como se conhecesse o nome dele. Os marinheiros foram tomados pelo pânico, lutando contra uma tempestade que parecia impossível de vencer. Cada onda batia como um aviso, cada trovão soava como um julgamento vindo do alto. No meio daquele terror, Jonas dormia no porão, afundado no silêncio da própria fuga. O capitão o encontrou e viu algo estranho naquele homem que dormia enquanto todos temiam morrer. No convés, decidiram lançar sortes, e o resultado apontou direto para Jonas. Sem saída, ele confessou que estava fugindo do Deus que fez o mar e a terra. De repente, a tempestade ganhou um novo peso, porque agora todos sabiam de onde vinha aquele terror. Então Jonas revelou a única saída que enxergava. Ele precisava ser lançado às águas. Os homens resistiram, remaram com força, mas o mar parecia ficar ainda mais furioso. Quando entenderam que não havia outro caminho, ergueram Jonas com mãos trêmulas e coração pesado. E no instante em que ele tocou o mar, o vento se calou e as águas obedeceram. O silêncio que veio depois foi mais assustador do que a própria tempestade. Mas nas profundezas, a história de Jonas estava apenas começando. Das sombras do mar surgiu uma criatura imensa, preparada para um resgate que ninguém poderia imaginar. Jonas foi engolido vivo e desapareceu dentro do ventre do grande peixe. Ali, cercado por escuridão, água e medo, ele finalmente parou de fugir. Naquele lugar impossível, o homem rebelde começou a orar com o coração quebrado. Ele desceu ao fundo do desespero, mas foi ali que voltou a enxergar a misericórdia. Durante 3 dias e 3 noites, Jonas permaneceu preso entre juízo e compaixão. Então o mesmo Deus que enviou a tempestade deu ordem também à criatura do mar. Com um movimento violento, o peixe subiu e lançou Jonas de volta à terra seca. Coberto de água, areia e vergonha, Jonas respirou como alguém que acabava de receber a vida outra vez. E a palavra do Senhor veio de novo, provando que a misericórdia ainda chamava pelo seu nome. Desta vez, ele não correu para o porto, mas para o centro da missão que antes havia rejeitado. Diante de Nínive, ele viu uma cidade poderosa, cheia de gente, riqueza e pecado. Jonas entrou por suas ruas, sabendo que agora carregava uma mensagem que ninguém queria ouvir. E algo inesperado aconteceu. A cidade ouviu, tremeu e começou a se humilhar. Do povo ao rei, o arrependimento se espalhou como um fogo invisível por toda a cidade. Então o julgamento foi interrompido e a misericórdia venceu, onde só se esperava a destruição. Mas Jonas, que fora salvo das águas, agora lutava contra a dureza do próprio coração. Ele queria justiça imediata, mas Deus ainda lhe ensinaria o valor da compaixão. Uma planta cresceu sobre ele de repente, trazendo sombra onde antes só havia calor e cansaço. Mas ao amanhecer, um pequeno verme destruiu a planta e o sol voltou a ferir com força. Na perda de uma simples sombra, Jonas revelou a dor e o egoísmo que ainda carregava. Então veio a lição final. Se Jonas lamentava uma planta, quanto mais Deus se importava com uma cidade inteira. A história de Jonas não é só sobre fugir, mas sobre ser alcançado, quebrado e transformado pela misericórdia. E no fim, o maior milagre não foi o grande peixe, mas o coração que Deus insistiu em mudar. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder as próximas histórias. E comenta aqui embaixo Amém, para eu saber que você está comigo nessa caminhada de fé.